O que dizer da fé sem o templo, sem a organização, aparentemente só o organismo, sem a igreja visível, apenas a invisível e individualista? E como considerar os fundamentos da eclesiologia? É possível ser cristão longe de uma instituição religiosa, sem a comunhão em unidade com a sua igreja, sem a estrutura organizacional e ministerial, desligado do corpo, fora do organismo vivo, onde Cristo é o cabeça? A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a essa reflexão prática e objetiva da Escola Bíblica Dominical. Na lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. O texto áureo em hebreu nos exorta: não deixemos a nossa congregação, ou não deixemos de nos congregar, referindo à igreja local, como é de costumes de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E este dia referido pelo escritor aos Hebreus é o tempo do fim, o fim dos tempos, estes tempos trabalhosos, o dia do arrebatamento da igreja, que dar-se-á a necessidade, a prioridade de congregarmos como igreja em unidade, comunhão com o corpo de Cristo na Assembleia dos Santos. No entanto, o movimento chamado dos desigrejados ou os sem igreja, a princípio deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que expressa no contexto da verdadeira igreja. E neste contexto, o autor não diz respeito ao afastamento da igreja devido a um protocolo de saúde, um decreto do governo devido a uma pandemia, ou uma temporária internação hospitalar, ou dificuldade de se locomover da casa para a igreja devido à idade e outras comorbidades. Ou um cristão quando está em viagem, trabalha em outros estados, países, que não tem a igreja do qual professa sua fé. Nestes casos específicos, cabe ao líder da igreja o auxílio ao membro em suas fragilidades, comorbidades, seja atendimento no hospital, no lar, bem como os detentos, recém-convertidos em sua privação de liberdade, deverão ser assistidos. Contudo, a tecnologia, a internet, vai aproximar os cristãos através das transmissões dos cultos da sua igreja de origem, conforme o seu dogma, a sua fé, até passar esse impasse do distanciamento que temporariamente impossibilita esse cristão, esse irmão, de ter a comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Logo, percebe-se que o movimento dos desigrejados que o autor alerta aqui nessa lição são de convicções teológicas. São pessoas que dizem ser cristãos, mas não estão filiados a igreja nenhuma. Adotam um ensino anti-institucional e anticlerical. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja, bem como a hierarquia eclesiástica ministerial. Este movimento sem igreja é um grupo de religiosos que diz não possuir hierarquia religiosa. Eles não têm código doutrinário, declaração de fé, nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir. Diz ser legítimo o modelo de igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. E no mais, confrontam
as outras igrejas por possuírem templos, estrutura organizacional e ministerial. Todavia, se reunir para santificar, congregar, seja no arraial, no tabernáculo, no templo, na sinagoga, nas casas, no ponto de pregação, na igreja, foi estabelecido por Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, 15 ao 16, nos diz, lá na inauguração do templo, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esse templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Aleluia! Já no Novo Testamento temos a referência de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, verso 4 ao 5, quando eram fundadas as igrejas, diz o texto: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões, a declaração pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Glória a Deus. No mais, o apóstolo Paulo enfatiza a unidade do corpo de Cristo, a dependência um do outro na comunhão com os membros, bem como a estrutura ministerial em que Deus deu dons para a igreja e nos capacitou para a edificação da igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, 14 ao 28, nos diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo. Aleluia! Cada um como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de
cura, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, 14 ao 28. Glória a Deus. São dons espirituais para capacitação da estrutura ministerial da igreja. Aleluia. No mais, o que estamos vendo, de acordo com as fontes de pesquisas, indicam que é inegável o crescimento da igreja evangélica no Brasil nos últimos anos, mas ao mesmo tempo também um avanço do número de crentes que se desvinculam das estruturas denominacionais e vão viver a fé de forma diferente, fora do sistema e tudo que ele representa. Há quem o chame de desigrejados, crentes reconfigurados ou igreja orgânica. E este movimento sutil ganhou força durante e pós a pandemia. É interessante salientar que esse processo de rotatividade denominacional, ou seja, a migração que se dá de uma igreja para outra, a migração religiosa, devido à não adaptação com a igreja, com a declaração de fé, doutrina, usos e costumes, a convenção, a estrutura litúrgica, a organização ministerial, bem como conflitos de relações interpessoais, decepções, escândalos diversos. Tudo isso já era e é comum no meio cristão. Todavia, com esses fatos, estes migravam de uma igreja para outra igreja e não se isolavam como uma vertente do sem igreja. Neste tempo do fim, com a pós-modernidade, as novas tecnologias, a tendência são as sutilezas. E começa com a banalização da graça, relativização da Bíblia, e entendemos que, se não compreenderem a obra da salvação através da maravilhosa graça e não consideram a Bíblia absoluta como inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, abrem pretextos para libertinagem e fogem dos princípios da eclesiologia. Entretanto, pode-se observar que esse discurso, na verdade, se trata de um subterfúgio usado por essas pessoas para não admitirem suas insatisfações e frustrações com o sistema eclesiástico. Logo, o próprio Jesus, através da revelação de Pedro e a afirmação de quem era o Cristo, ele edificou a sua igreja. Mateus 16, 15 ao 18. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, tu és feliz, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa sua afirmação, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Concluindo esta reflexão EBD, vimos em toda a Bíblia a trajetória e propósito da igreja, seja no tabernáculo, na sinagoga, no templo, no cenáculo, nas casas como ponto de pregação,
que, enquanto um organismo vivo, a igreja é constituída de ordem, disciplina, liderança e doutrina. Logo, como instituição atuante nesse mundo, a igreja deve cumprir o que consta nos documentos da organização, como estatuto, regimento interno, pois assim é a igreja de forma organizacional. Sabemos que o cumprimento das obrigações regimentares não é o bastante para a subsistência da igreja. Ela precisa ter vida espiritual abundante e ser relevante na localidade onde está situada. A declaração de fé das Assembleias de Deus destaca que a igreja é formada por todos aqueles que Deus chamou para fora do mundo, tendo sido esses resgatados da vã maneira de viver por intermédio do precioso sangue de Cristo. A vida cristã não é solitária, pois nenhum membro vive isolado do corpo. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Glória a Deus. Romanos 12:5. E assim aprendemos uns com os outros em amor, suportando uns aos outros. Assim sendo, a igreja enfrenta um grande desafio no que diz respeito à qualidade das relações humanas que envolvem os seus departamentos. É indispensável o comprometimento de seus membros em relação aos princípios éticos, morais da palavra de Deus. Entretanto, a comunhão é um aspecto visceral que não pode ser desprezado. Um membro, além de não poder ter vida se estiver amputado, causa deficiência ao funcionamento do corpo. Portanto, é um dever de toda a membrazia trabalhar pela saúde espiritual de todos os irmãos que vivem em amor, perdão e unidade. O apóstolo Paulo disse aos cristãos em Tessalônica: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses 5:11. Uma igreja que prevalece em a doutrina, a comunhão, no partir do pão e as orações, é uma igreja viva que contribui para uma sociedade melhor e tem uma influência social na evangelização e no resgate daqueles oprimidos. A igreja é testemunha de Cristo e agente de salvação na terra. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, Efésios 2:19, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Efésios 3:10. Deus criou a igreja com um propósito de ser uma família, talvez não tão perfeita, mas cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que vos chamou lá das trevas para a maravilhosa luz. 1 de Pedro 2:9. A razão da igreja existir, além do fato de promover a adoração, o companheirismo, a integração, esta está na sua missão de pregar também a salvação.
A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro das quatro paredes. A igreja é uma comunidade edificante que resplandece o reino de Deus na sociedade. Na evangelização, a igreja focaliza o mundo. Na adoração, volta-se para Deus. Na edificação, atenta corretamente para si mesma, para suas falhas. Repetidas vezes nas Escrituras, os crentes são admoestados a edificar uns aos outros, a suportar uns aos outros, porque a igreja não é totalmente perfeita, mas formada por uma comunidade idônea. Efésios 4, 12 ao 16. A edificação pode ser levada ao efeito por muitos meios práticos. Por exemplo, ensinar e instruir os outros nos caminhos de Deus, discipular. Certamente enriquece a família na fé. Mateus 28 e 20, Efésios 4, 11 e 12. Administrar a correção espiritual numa atitude de amor é essencial na ajuda ao irmão desviado, a fim de que ele permaneça no caminho da fé. Efésios 4 e 5, Gálatas 6 e 1. Compartilhar com os necessitados, levar o fardo uns dos outros e fornecer a oportunidade para o convívio e interação social entre os cristãos sadios são meios relevantes e edificantes no corpo de Cristo. Glória a Deus. Enfim, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Não deixe de congregar, antes admoeste uns aos outros, pois o fim se aproxima e o dia do arrebatamento está próximo. Hebreus 10 e 25. E como diz o salmista no Salmo 84, 1 ao 4, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Senhor dos exércitos, a minha alma está desejosa e desfalece pelos teus átrios. O meu coração, a minha carne, clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinho ninho para si, onde ponha seus filhos até mesmo nos altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Glória a Deus. Meu muito obrigado pela sua atenção e que Deus vos abençoe.